Um apelo às mães. O Instituto Fernandes Figueira está precisando de doação de leite materno. O banco de leite do hospital ajuda mulheres que não conseguem amamentar e também no tratamento de bebês de risco. Mas os estoques estão muito baixos. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Eduardo. Tchau, Eduardo. Atualmente, 80 mães doam leite no Instituto Fernandes Figueira. Sabe qual é o número ideal de doação de leite? 200 mães, pelo menos, por mês. Isso não está acontecendo e a situação é crítica. É muito crítica e, com isso, das 50 crianças que nós precisamos atender todos os dias, só conseguimos atender apenas 20. Temos um estoque para apenas mais 3 dias. E é bom que se diga que você, mãe que nos assiste, você pode preencher a nossa falta com o seu excesso, doando o leite materno que sobra no seu peito, fazendo com que, assim, recupere essas crianças muito mais rapidamente. Por favor, para doar, basta entrar em contato conosco pelo telefone 0800 26 8877, que nós iremos até a sua casa para recolher esse leite. Recém-nascido, principalmente. São crianças de baixo peso, crianças que têm peso entre 800 e 1.500 gramas, que dependem desse leite como um fator de sobrevivência. Quer dizer, seu João, não tem nenhum transtorno para a mãe. A equipe vai em casa buscar o leite materno, só ligar para esse 0800 26 8877, o telefone está aí na sua tela. E quantas doadoras, mais ou menos, o hospital está precisando? Tem uma noção de quantas doadoras mais seriam necessárias? Temos 80 doadoras hoje e precisamos ter entre 200 e 250 mães doando para poder atender as 50 crianças todos os dias, que hoje só atendemos a 20. E é bom deixar claro, né? Todo leite materno é forte, não tem leite fraco. Absolutamente. E é bom que se diga que leite materno, quanto mais se tira, mais se produz. O leite que você, mãe, doa é o leite que sobra no peito depois da mamada do seu filho. Além de não fazer falta para o seu bebê, vai fazer com que você produza ainda um volume muito maior. E qual é a situação dessas crianças hoje que estão no hospital, que são atendidas pelo hospital? Tem muitas que não estão recebendo leite materno nenhum? Olha, tivemos que reduzir o atendimento apenas para as crianças internadas. Atendemos hoje a 20 crianças e conseguiremos manter esse atendimento por mais 3 dias. Agora, definitivamente, as 30 crianças de outras unidades não estão sendo atendidas porque o nosso volume não está comportando. Ok, seu João Aprígio, obrigado pela entrevista. A gente repete o telefone para doação de leite materno. É o 0800 26 8877. O Detran muda as regras da renovação de carteiras. Agora os motoristas vão ter que passar por exames médicos rigorosos. Formação de cartel ou coincidência? O Procon quer saber por que a maioria dos postos da Barra vende gasolina pelo mesmo preço. Patrimônio esquecido. Bairros do subúrbio também querem ter prédios preservados. Em busca de doadoras, falta de leite materno prejudica o atendimento nas UTIs neonatais. Quarta-feira, 1º de agosto, o RJ primeira edição começa agora. A falta de doadoras ameaça o banco de leite materno do Instituto Fernandes Figueira. Pois é, o estoque só dá para os próximos 3 dias. E as UTIs da rede pública já deixaram de receber o leite. Geladeiras vazias. O estoque está quase acabando. O banco de leite do Instituto Fernandes Figueira sofre com a falta de doadoras. Normalmente, no meados do ano, aí, provavelmente devido a férias escolares ou condições climáticas, o volume de leite coletado ele baixa bastante. Talvez porque as outras crianças estejam em casa, enfim. A gente tem trabalhado no primeiro semestre no intuito sempre de coletar um volume de leite maior do que a gente precisa para poder fazer um estoque para atender a esses períodos. A instituição é pioneira no Brasil. Criado em 1943, o Banco de Leite do Rio virou modelo para outras cidades. Sem sair de casa, as mães só precisam guardar uma pequena quantidade de leite todos os dias. O banco se encarrega da coleta. E uma vez por semana, o pessoal do Corpo de Bombeiros vai na sua residência buscar esse leite congelado. O leite materno ajuda a salvar recém-nascidos. As doações são encaminhadas para 14 UTIs da rede pública. A falta de doadoras já provocou a suspensão do fornecimento para as UTIs. O banco de leite só tem estoque para os pacientes internos da maternidade Fernandes Figueira por mais 3 dias. Mais do que um alimento, o leite materno é um fator de sobrevivência para essas crianças. Então elas precisam de uma proteção. E essa proteção a gente não encontra em medicamento. Fabiola, que está na 3ª gravidez, conhece bem a importância do leite materno. A criança fica mais saudável, a criança fica mais calma, bem mais calma.
E toda mãe que amamenta pode ser doadora. O telefone para contato com o Banco de Leite é o 0800 26 8877. A RJ termina aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. O Instituto Fernandes Figueira interrompeu o atendimento do Banco de Leite Materno às 14 UTIs neonatais do município. O Instituto só tem estoque para atender pacientes internos por mais de 3 dias. As doações caíram 80%. Atualmente, 80 mães estão inscritas no programa de doação de leite do Instituto Fernandes Figueira. Mas para atender a demanda, seriam necessárias 250. A queda ocorreu por causa das férias escolares e também porque durante o primeiro semestre do ano houve um aumento da procura no banco de leite. A falta de leite humano já está comprometendo o atendimento. O Instituto Fernandes Figueira foi obrigado a suspender o fornecimento do produto a 14 UTIs neonatais. Só os 20 recém-nascidos internados no próprio hospital estão recebendo leite. Mesmo assim, o estoque só dá para 3 dias. Com freezers e geladeiras praticamente vazias, os funcionários não têm muito o que fazer. Por dia, são pelo menos 50 recém-nascidos, prematuros ou com sérios problemas de saúde que deixam de receber o leite. Para reverter a situação, o coordenador do Banco de Leite faz um apelo às mães que estão amamentando. Qualquer mulher que esteja amamentando pode se tornar doadora. Inclusive você, mãe que nos assiste, preencha a nossa falta com o seu excesso, doando o excedente de leite que sobra no seu peito. Leite materno, quanto mais se tira, mais se produz, e esse leite não vai fazer falta absolutamente nenhum para o seu bebê. Quem quiser maiores informações deve ligar para o SOS Amamentação. O telefone é 0800 26 88 77. O estoque de leite do Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo, está no fim. Deve durar só até amanhã. Os responsáveis pelo banco de leite do Instituto fazem um apelo. A mãe que puder doar pode salvar a vida de um recém-nascido. Uma imagem triste e preocupante. Há 2 meses, os freezers do banco de leite do Instituto Fernandes Figueira, no Flamengo, estão assim, vazios. O pouco leite materno que ainda resta no hospital só vai durar até amanhã. A gente fica muito preocupado porque eles precisam desse leite para poder eles sobreviverem, né? O banco de leite costumava atender a 70 crianças por dia em todas as UTIs neonatais do Rio, mas com a falta do leite, só os 20 pacientes do Instituto estão participando do projeto. Isso porque das 250 mães doadoras no mês de junho, apenas 80 continuaram fornecendo leite no mês de julho. João Aprígio, coordenador do projeto, disse que o problema aconteceu por causa do período de férias e do prêmio Sassacura, que o Instituto ganhou da Organização Mundial de Saúde. Pela primeira vez o Brasil foi premiado pela Organização Mundial de Saúde exatamente com esse trabalho. Rendeu, eu acredito que muita mídia. E aí a gente teve um número muito maior de crianças demandando o banco. Para ser uma mãe doadora de leite é fácil. Basta ligar para o SOS Amamentação e se cadastrar. Depois da primeira entrevista, uma equipe do Corpo de Bombeiros vai até a casa da voluntária explicar como se faz a doação. Elaine Cabral teve o filho no Instituto há 1 mês. Por causa de complicações no parto, ficou internada e precisou do banco de leite. Agora eu acho que está na hora de eu também doar para outras pessoas utilizar. A mãe que está nos assistindo que preencha a nossa falta com esse seu excesso, com esse leite que sobra no peito, porque não vai fazer falta para o seu filho, muito pelo contrário, o leite materno quanto mais se tira, mais se produz e vai nos ajudar a recuperar mais rapidamente essas crianças. Para fazer a doação de leite é só ligar para o SOS Amamentação 0800 268 877. Aquelas coisas. Eu vou receber aqui a Isis Goretti, né? Eu falei Ives no começo, mas aqui. Tá vendo? Mas tem uma mexida geral, por isso também. Pesquisadora da Fiocruz, Instituto Fernandes Figueira.
Vamos falar de um assunto importantíssimo, amamentação, um direito da criança. Isis, prazer enorme ter você aqui. De novo, né? Ô Isis, quais as principais atividades desenvolvidas pelo Instituto Fernandes Figueira em relação principalmente à maternidade, à amamentação, a isso aí? Bom, o Instituto Fernandes Figueira é uma maternidade vinculada à Fundação Oswaldo Cruz e situa-se o Banco de Leite Humano, que é o Centro de Referência Nacional. O Banco de Leite, ele desenvolve atividades ligadas ao aleitamento materno, como também a questão do processamento, pasteurização do leite humano que é doado pelas doadoras. Uhum. Agora, houve queda no número de doações de leite humano no Instituto, né? E no que isso comprometeu os trabalhos e por que houve essa queda, na sua opinião? Bom, Wagner, nós tivemos uma queda de 80% do volume doado. 80%? Sim, 80%. Hoje nós só temos o volume de leite que tem no banco de leite só dá para suprir a necessidade de 20 recém-nascidos que estão em unidade neonatal. Hoje nós não podemos mais mandar leite humano para outras unidades neonatais do Rio e para outros bancos de leite. Mas por que caiu tanto assim, na tua opinião? Geralmente nós temos um déficit no volume de leite vinculado à época de férias, né? Mas desse ano teve uma queda bem maior. Puxa vida. Agora, atualmente, quantas são as mulheres inscritas no programa de doação de leite humano? Geralmente nós temos em torno de 220 doadoras inscritas. Hoje nós contamos só com 83. Pois é isso que eu perguntei. Que número seria necessário para atender as necessidades do banco de leite? Em torno de 250 doadoras. E hoje tem só 83? Só 83. Então a gente precisa arrumar mais 120 pessoas que têm excesso de leite, né? E que doem o leite, né? Agora, que esclarecimentos podem ser dados às mulheres que temem ser doadoras? Tem mulheres que têm medo de doar leite. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, a doação de leite não compromete nada a questão da amamentação. Às vezes a mãe fica um pouco preocupada de doar o leite e faltar para o seu bebê. Isso não acontece. Quanto mais o neném mama, quanto mais a mãe retira, mais leite vai produzir. Então não vai comprometer diretamente a alimentação do seu filho. Ela pensa que doando o leite vai faltar para o dela. Não vai. Não vai faltar. Na realidade, a doação ela vai ser o leite excedente, ou seja, ela amamenta o bebê e depois ela retira esse excesso. Agora, quais as principais vantagens para a mãe que amamenta? Muitas vantagens. Nós temos aí relatos científicos que mostram a redução de câncer de mama e de ovário, a perda de peso no pós-parto. Além de várias outras vantagens vinculadas à questão econômica, à própria saúde do seu filho. Eu acho que o fato da mãe amamentar e verificar que aquele bebê com mais dificuldade pega qualquer tipo de virose, de resfriado, de diarreia. Então, a vantagem para o bebê também reflete muito uma vantagem para a mãe. Olha aqui, a Maria Agostini mora em Caxias, lá da minha cidade, tinha que ser da minha cidade. Ela diz que a sua irmã Marina quer doar leite, mas só pode ser na casa dela. Leite materno para quem precisar. Wagner, somente pelo seu programa eu posso ajudar as crianças. Legal. Então, a irmã dela quer doar leite. Como é que ela faz? As pessoas que queiram ser doadoras, você que é mulher, que está amamentando, você não vai ficar sem leite para o seu filho, não. Quanto mais você amamenta o seu filho, aí você tira o excesso, guarda, liga, é isso? Isso. Aí liga para eles, tem um trabalho com o Corpo de Bombeiros e vai na sua casa e retira. Como é que funciona? Isso. Todas as mães que desejam doar o leite, como o telefone dela, elas devem entrar em contato com o número 0800 26 88 77. 0800 26 88 77. 0800 26 88 77. Obrigado, Claudinha. Eu sei que você já está firme aí. 0800 26 88 77. A partir do programa novo do dia 13, nós vamos ter o seguinte no ar. Quer dizer, quando a Claudinha do Tchan já botou. A Claudinha é fantástica, né? Porque isso já deveria ter sido passado para ela antes de começar o programa. Porque conversa, sabe o quê? Então a gente vai, logicamente, que a gente vai ensinando aqui. Como as mulheres interessadas podem se inscrever no programa de amamentação? É lógico que a pessoa entrevistada vai dar um telefone ou um endereço. Então pergunta, qual é o telefone?
qual é o endereço. E já passa para a Claudinha. Mas graças a Deus nós temos uma menina ágil, rápida, que já supera o erro dos outros. Ela é 0800 26 88 77. Sim, e ela ligando, ela vai receber toda a orientação, como ela deve armazenar esse leite em vidros com tampa plástica. E uma vez por semana, o Corpo de Bombeiro, que é um projeto do Corpo de Bombeiro, que se chama Projeto Bombeiro Amigo do Peito, vai à casa da doadora pegar o leite congelado, semanalmente. Então tá feito. Bom? Beleza. Isis, muito obrigado pela sua participação. Vocês. Parabéns a vocês lá pelo trabalho, viu? Tá bom, muito obrigada. E você que é mulher, que tem medo de doar, liga pelo menos para você se esclarecer. Você vai ver que é legal. A falta de leite materno ameaça a vida dos recém-nascidos que estão em UTIs. No Instituto Fernandes Figueira, 20 bebês podem ter o tratamento interrompido. O trabalho de coleta exige esforço e dedicação, mas nem sempre recebe a adesão necessária. Eles são bombeiros, salvam vidas, mas não apagam incêndios. Material no carro, percorrem todo o Grande Rio durante a semana com a missão de coletar leite materno. São os amigos do peito. A enfermeira Rosilene entra no prédio e encontra Lucilene com a filha Luísa, de apenas 25 dias. O excesso do leite é entregue e colocado numa caixa térmica. A mãe, confessa, só soube da importância da doação através de uma tia e que até hoje encontra amigas que não doam por falta de informação. Muitas delas jogam leite fora, desperdiçam, não sabendo do banco de leite. Rosilene tem 2 filhas e dá dicas para as mães que precisam de orientação. Acontecer do bico fissurar é porque a pega do bebê está incorreta, né? Então a gente precisa consertar a pega do bebê, que aí consertando a pega do bebê não vai fissurar mais o bico. O material recolhido vai para o Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira. Passa por uma série de exames para depois ser armazenado. O programa foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, mas mesmo com todo o esforço, o programa Amigos do Peito passa por dificuldades. Durante o mês passado, o Banco de Leite Humano registrou uma queda de 80% no número de doações. Hoje, 83 mulheres estão inscritas no programa, mas para atender a demanda, são necessárias 250. Resultado, o estoque só vai durar até sexta-feira. O tratamento de 20 recém-nascidos internados na UTI neonatal do Instituto Fernandes Figueira pode ser interrompido. Outros 40 bebês que estão em 12 unidades de saúde pública do estado também correm risco de vida. A falta de leite materno está deixando a direção preocupada. Então é por isso que a gente está fazendo apelo para as mães que nos assistem, que nos ouvem, que elas preencham a nossa falta com o seu excesso, com esse excedente de leite que sobra no peito depois que o seu filho mama, porque esse leite, além de não fazer falta para o seu bebê, esse leite, quanto mais se tira, mais se produz. E ele é extremamente importante para recuperar e acelerar o processo de alta das crianças de muito baixo peso, crianças que pesam menos de 1.500 gramas e que são extremamente debilitadas pelo fato de serem prematuras e outras gravidades associadas. O Instituto Fernandes Figueira fica na Avenida Rui Barbosa, número 716, no Flamengo. Toda mulher que está amamentando e quiser doar o excesso de leite pode ligar para o SOS Amamentação. O número é 0800 26 8877 e a ligação é grátis. Quem é mãe sabe. O leite materno é o único que tem todas as qualidades necessárias para a boa alimentação do bebê. Essas mães que não podem amamentar dependem da boa vontade de doadoras. E no Rio de Janeiro, há cerca de 50 mil bebês prematuros que não podem ser amamentados pelas mães. E o estoque do Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira está vazio. O Dr. João Aprígio Guerra de Almeida, ele é coordenador do Banco de Leite Materno do Instituto Fernandes Figueira. Ele está aqui conosco exatamente para conversar sobre isso. O que aconteceu, doutor João? Havia leite para todo mundo, não havia? Isso, é um fato interessante, né? A doação de leite é um processo voluntário e, como tal, ela passa por uma sazonalidade, né? Eu tenho a oportunidade de estar trabalhando no Fernandes Figueira há 15 anos e a gente aprendeu muito lidando com as mães, principalmente de 87 para cá, 86, 87, como nós mudamos o modelo de operação do banco de leite. Quer dizer, o banco de leite deixou de ser
propriamente um local de coleta e distribuição de leite humano para ser uma casa de amamentação com as portas abertas para a população de uma maneira geral. A gente observou ao longo desse tempo que, na realidade, existe sempre um período de sazonalidade, que normalmente começa aí no final de junho e se estende até início de agosto. Né? Some o leite, é isso? O número de doadoras cai de uma forma importante, as doadoras se afastam. A gente tenta sempre buscar explicação para esse porquê, né? E as explicações que a gente encontra passam por questões relacionadas a férias escolares, então, de repente, os outros filhos estão em casa, a mudança de condição climática, Mas não falta uma campanha, talvez? E mesmo com campanhas nesse período é difícil, né, de startar. Então, o que a gente aprendeu com o tempo, aprendeu apanhando, né, é que era muito importante investir maciçamente no primeiro semestre, porque essa sazonalidade se repete aí por janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Então a gente investir maciçamente no primeiro semestre para formar um estoque de alarme e atravessar esse período com mais tranquilidade. Quer dizer, o leite é estocado? O leite materno coletado, pasteurizado, tendo a sua qualidade controlada, ele passa por isso? Ele passa por todo um processo. Quer dizer, cada gota de leite que entra, não só no banco de leite do Fernandes Figueira. Mas no Fernandes Figueira mesmo? É no Fernandes Figueira. O Fernandes Figueira é o centro de referência nacional. Que maravilha isso, para todos os bancos de leite humano. Sabia que o Fernandes Figueira estava capacitado a tudo isso, não? E uma coisa interessante para a gente atentar, né? Quer dizer, o Fernandes Figueira desenvolveu de 85 para cá uma série de metodologias, né? Sabe o que eu achei que era? Que a pessoa ia lá, pegava um bebê, o bebê mamava nela, o outro tirava e pronto, ia embora e periodicamente... Congela em casa. Eu fui uma doadora e agora eu descobri hoje que a qualidade do meu leite está lá escrito e eu nem sei qual é a qualidade, vou querer saber depois. Você tira em casa e congela e pode ir congelando um leite em cima do outro até preencher todo o prazo. E esse leite não perde, não? Não, veja bem, nós conseguimos desenvolver uma série de metodologias alternativas de baixo custo para poder viabilizar o processo de doação para as mães de uma maneira geral. Então, hoje em dia, desde 87 para cá, as mães não precisam ir ao banco de leite, né? Elas podem armazenar o leite num congelador ou no freezer, ele fica por até 15 dias sem nenhum risco de perda de qualidade, chega ao banco de leite, é analisado e tem a sua qualidade sanitária assegurada, passa por processos de transformação, é pasteurizado para poder garantir de Não vira leite em pó, não vira? Também tem a opção de virar leite em pó. Nós já fazemos no Fernandes Figueira leite humano liofilizado. Esse leite humano liofilizado ele é utilizado não para consumo como alimento, mas pelas propriedades farmacológicas que o leite apresenta. Agora, esse leite já pasteurizado, já passado por todo esse processo, ele vai para os bebês que vocês têm na maternidade, no CTI, é isso? Exclusivamente para recém-nascidos internados em UTIs neonatais, que dependem do leite não só como alimento, mas como um fator de sobrevivência. E a mãe deles? Na realidade, é um processo muito interessante, porque, como ele disse, né, o banco de leite ele é uma casa de assistência em amamentação. Toda e qualquer mulher, a partir do momento que ela engravida, ela desenvolve aí o seu bebê ideal, o bebê, quer dizer, do imaginário, o filho ideal. E imagine que ela não tenha um filho prematuro, né? Que ela tenha um parto normal e que tudo aconteceu muito bem. Nesse processo, quer dizer, quando a mãe ela ganha o filho do colo, obrigatoriamente ela, para ganhar o filho do colo, ela perde o filho da barriga. E é nesse momento, inclusive, que o pessoal da área Psi diz que as mulheres vivenciam um momento de grande vulnerabilidade emocional. E a famosa depressão. Que, dependendo de como a mulher administra essa relação de perda e ganho, né, quer dizer, quão mais próximo esse bebê do colo, né, está do imaginário que ela construiu ao longo da gestação, ela vence essa fase com maior ou menor grau de dificuldade, tá certo? Agora, imagina você, uma mãe que engravidou, construiu o seu ideal de bebê e lá pelo 6º, 7º mês da gravidez tropeça num problema na vida e dá à luz a um bebê prematuro, pesando 1.200 gramas, invariavelmente 800, 900 gramas, internado numa UTI neonatal, com monitor, todo cheio de tubo, de fio, monitor apitando. Ela perde o leite. Ela não só perde o leite, como ela desenvolve. É porque a gente começa... existe uma coisa muito interessante. A mulher, quando se torna mãe, como se ela perdesse a identidade dela. Ela deixa de ser mulher e ela passa a ser só a mãe. Esse é um grande equívoco no modelo assistencial. Quer dizer, ela continua sendo mulher. Ela continua sendo mulher, que deu à luz a um bebê, perdeu o filho da barriga, não ganhou o filho do colo, e você tem que fazer ela acreditar que aquele ali é o filho dela.
Então ela desenvolve como mecanismo de defesa o pré-luto, quer dizer, ela se afasta, ela não consegue desenvolver o apego, então ela vive um estresse, que essa neuroquímica do estresse impacta de forma muito direta. Eu já visitei o CTI neonatal do Fernandes Figueira, fiquei muito impressionada. Tem criancinhas ali que são do tamanho da minha mão. Você imagina um pacote de açúcar. Um pacote de açúcar pesa verdade, 1.000 gramas. é isso. Se você pensar numa criança de 800 gramas, a cabeça fica aqui um pezinho aqui. Muito pequenininhos e a maioria sobrevive, né? A maioria sobrevive e, veja bem, e é o leite que entra aí com uma parcela de responsabilidade muito grande nesse processo, porque essa criança, ela é imatura. Mas só voltando, quer dizer, a mãe não tem condição de amamentar ela essa vivencia criança, o estresse, nem física nem emocional. Essa neuroquímica do estresse impacta, ela não produz, ela tem cessado a chance de amamentar. Então, mas isso não é ruim para o bebê? Mas são 2 trabalhos que se iniciam a partir daí. Quer dizer, a equipe A começa a apoiar essa mulher, desenvolvendo todo um papel psicoprofilático no intuito de tentar fazer com que ela resgate a autoconfiança, no intuito de fazer a reaproximação mãe-bebê e, em paralelo, eu preciso dispor de leite que atenda aquele bebê. Olha, eu vou dar um testemunho, porque eu tive meus filhos no neonatal, durante 2 dias eu estava completamente fora do ar, e depois de 2 dias que chegou a enfermeira-chefe e falou assim, escuta, cadê o leite, cadê o leite? Aí que eu fui cair a ficha que eu tinha que ter um leite, que foram me dar como é que chama? A bomba elétrica para eu poder começar a produzir leite, porque meus filhos estavam na veia, eles não estavam nem tomando colostro, então você realmente nem tem a consciência, você está mais preocupado se seus filhos vão ficar vivos, você não faz essa relação do leite. E é muito complicado você entrar cobrando da mãe, quer dizer, essa mãe que já vivenciou todo esse estresse, se você entrar com uma ação verticalizada, cadê o leite? Vamos ver, preciso do leite porque seu filho vai entrar em realimentação agora. Mas foi isso que então você tem que ter toda uma estrutura de apoio à mulher e, em paralelo, eu tenho que estar buscando um leite para essa criança. Qualidade, né? Não é que exista leite forte nem leite fraco. Na realidade, existem muitas peculiaridades. A natureza é sábia. A natureza ela faz um mecanismo de adaptação para cada necessidade. A mãe de um bebê prematuro produz um leite completamente diferente do leite da mãe da criança nascida a termo. Então, esse leite ele tem maior quantidade de imunobiológicos, né? Se a gente diz Deixa eu perguntar uma coisa. Eu ouvi dizer, ou eu li, não me lembro, que qualquer mulher pode amamentar. Sim. Em qualquer momento, né? Quer dizer, uma mulher que não seja mais fértil, né? Já passou dessa idade, digamos. Mas que se um bebê começar a sugar o seu seio, né? Sistematicamente, ela vai fabricar um leite. Isso é verdade? O processo de lactação, na realidade, ele é uma das mais belas oportunidades, né, que a fisiologia humana nos dá no intuito da gente entender como que o emocional media a relação entre o biológico e o social. Então, o determinante nesse processo é que a mulher tem a sua mama madura. Na realidade, ela não precisa ter engravidado, ela, na realidade, já pode ter passado da fase de engravidar. Em verdade, ela, na realidade, precisa ter uma mama pronta para lactar. E a partir daí, você com o apoio emocional, isso a gente fez durante muito tempo. No Fernandes Figueira, na segunda metade da década de 80, a gente teve uma clínica muito interessante chamada lactação adotiva. A gente aprendeu isso trabalhando com mães prematuras, ou seja, mães não biológicas que não conseguiam engravidar, optavam pelo caminho da adoção, né? E nos procuravam para que nós ajudássemos para que elas amamentassem os seus filhos. A gente fez isso durante muito tempo. E elas conseguiam muito bem? Conseguiam muito bem. Que maravilha isso. Isso funciona super bem. Agora, o grande problema que a gente teve que tirar o pé do acelerador, nós até desencorajamos, de certa forma, esse tipo de trabalho hoje, por conta do advento da AIDS, né? Porque isso traz aí complicadores a partir do momento em que se publica que não só a mãe pode contaminar a criança, mas que a criança também, se a gente não tiver uma certeza da sorologia dessa criança, que ela também pode contaminar a mãe no próprio processo, então a gente não continuou. Eu fiquei assim, também, você estava falando sobre a dificuldade dessa época agora de ter leite, né? E que o banco não tem leite. Perfeito. Eu também falou sobre essa possibilidade da mulher amamentar a qualquer momento. Eu posso dar um testemunho aqui porque eu mamei muito e tenho uma saúde, assim, dos meus irmãos todinhos, foi eu que mamei mais. Minha mãe sempre fala, e também sou eu o mais saudável dos 6 irmãos. E sinto mesmo que eu tenho mesmo
uma coisa especial de saúde. Eu acho que é por causa disso. E também já mamei a minha mulher e saiu leite, cara. Então, de repente, vocês que falaram de mim, que eu fiquei aqui querendo ajudar a resolver, eu fiquei achando que eu posso ajudar a resolver. Todos podemos ajudar mesmo, amando mais nas mulheres. Só tem um grande risco aí. Você pode estou falando para você se é possível isso. Você pode se transformar no consumidor compulsivo. Tirar o leite das crianças. Não, mas para ajudar, no sentido de ajudar. É possível mesmo isso? É possível. Não, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o estímulo, na realidade, quer dizer, a produção de leite, ela tem uma dimensão que é biológica, depende de uma relação hormonal. Agora, ela tem uma regulação ortomolecular que resulta fundamentalmente de estímulos neuroquímicos, que vão atuar ou no sentido de favorecer a síntese do leite ou no sentido de impedir que o leite seja Doutor João Aprígio, eu queria voltar a um assunto que a gente estava falando até antes de entrar aqui no estúdio, da importância do leite materno, que é o leite que possui mais colesterol e que vai ajudar a esse bebê na fase adulta a até minimizar os problemas do colesterol que ele consome se ele já recebeu bastante leite materno. Tem muitos aspectos no leite materno que são muito pouco discutidos e seria muito interessante que a gente pudesse aclarar e colocar isso de uma forma mais limpa para a população, até para que a gente entendesse a importância. Auxiliaria até em problemas cardiovasculares, na própria conscientização. Quer dizer, as intercorrências, existem muitos estudos que evidenciam que as intercorrências cardiovasculares nos adultos guardam uma relação direta com o tipo de alimentação na primeira infância. Então, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, o leite humano, pela composição dele, ele na realidade tem essa propriedade de fazer com que madure o metabolismo de lidar com o colesterol na vida adulta. Agora, eu queria só aproveitar mesmo e voltar para a questão da doação. Se me eu quero saber o que a pessoa precisa. 0800 26 8877. Doar é muito simples. Tem um projeto muito bonito com cooperação com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a Secretaria de Defesa Civil, que é o projeto Bombeiro Amigo do Peito, uma parceria com a Telemar banca esse 0800, essa ligação gratuita, não cobra de ninguém, e isso permite que as mães tenham contato. E elas ficam sabendo tudo nesse telefonema. Todas as informações. Quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Agora, tenho dúvidas, quero informações científicas, técnicas, gerais. Perfeito, também maravilha. acesso 0800. Tá ótimo, o doutor João deu uma aula pra gente aí. Boa sorte, eu espero que a gente consiga encher de novo de leite um banco de leite lá do Fernandes Figueira, tá bom? Com certeza, obrigado. Obrigada. No próximo bloco a gente vai conversar com o chefe Cláudio Bruno. Se você gosta de comida, não pode perder. Trata logo de pegar lápis e papel para você anotar a receita que ele vai dar pra gente no minuto, Festival da Fruta. Já já, Nova TV é uma emissora da Rede Brasil. O estoque de leite materno do Instituto Fernandes Figueira está praticamente zerado. As doações caíram muito nos últimos meses e a explicação pode estar no racionamento de energia. Freezers vazios ou com menos da metade da capacidade. No Instituto Fernandes Figueira, o banco de leite materno está com estoque no final. Em julho, as doações caíram cerca de 80%. O banco, que atendia diariamente a 70 crianças nas UTIs neonatais do município, mal consegue dar conta dos 20 bebês internados no Instituto. No período de férias, as doações caem bastante, mas nunca se chegou a um índice tão pequeno. A explicação pode estar no racionamento de energia. A minha meta veio 128 e só o freezer gasta 128. Então eu tive que desligar o meu freezer e usar o congelador, né, da minha geladeira para botar meus alimentos. Aí não posso misturar o leite junto com eles, aí eu tive que parar. Atualmente, 80 mães estão cadastradas, mas é preciso se chegar a 250. A doação é uma questão de sobrevivência para muitos bebês. Não vai fazer falta para ele nenhuma e vai estar te ajudando outra criança. Mas aí é fácil, né, de fazer? Fácil, muito fácil. Ele está mamando em um, pode estar doando outro. Leite materno, quanto mais se tira, mais se produz, e ele não vai fazer falta nenhuma para o seu bebê. Mais do que um alimento, esse leite é um fator de sobrevivência para muitas crianças.
principalmente para essas crianças que nascem prematuras, que estão em UTIs neonatal, enfim. E não há alimento mais importante para o bebê do que o leite materno. A pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira, Isis Goretti, está com a repórter Nathalie do Colombier. Nathalie, como fazer então para doar? É necessário ir até o Instituto ou existe alguma outra forma? Olha, Renata, é mais fácil ainda. O Instituto vai até a casa da mãe. Na verdade, é uma equipe do Corpo de Bombeiros, não é isso, Isis? Isso. O Corpo de Bombeiro, ele tem uma equipe destinada a prestar esse trabalho. Ele vai direto na casa da doadora. E a doadora, ela não tem grande trabalho para fazer isso. Ela pode retirar o leite, colocar em vidros, tipo vidros com tampa plástica e congelar. Uma vez na semana nós passamos para pegar o leite congelado. Para as pessoas que quiserem se cadastrar, quiserem ajudar, como é que elas fazem? Elas ligam para onde? Sim, elas entram em contato com o Banco de Leite pelo telefone, uma descagem gratuita, pelo 0800 26 88 77. Certo, obrigada. Espero que o pessoal ajude, né? Renata. Claudinho Mil. Sim, Jair. E agora, Claudinho? Jair, você vai conversar agora com a presidente da ONG Refazer, Ana Lins. Tá, por gentileza, eu vou pedir à produção que rode a matéria para que a gente possa conversar. Vamos lá. Crianças e mães na sala de espera do Instituto Fernandes Figueira. O hospital, que é ligado à Fundação Oswaldo Cruz, é referência no atendimento materno-infantil. Mas muitas crianças continuam precisando de assistência quando saem daqui. É quando entra em cena o projeto Refazer. O apoio da Refazer começa quando a criança tem alta e precisa continuar o tratamento. Através de doações, a ONG fornece medicamentos, alimentação e até assistência domiciliar. É o caso de Kelly Cristina. Além de remédios, a filha dela também recebe em casa a visita de médicos voluntários. 2 vezes por semana ela tem atendimento domiciliar que se chama Home Care pelo Hospital Fernandes Figueira. Todo mês, Dona Sônia vem à sede do Refazer buscar os medicamentos para a filha Patrícia, de 12 anos. Ela sofre de asma crônica. Se comprasse os remédios, Kelly gastaria R$70 por mês. Nós estamos ao mesmo tempo tratando dessas crianças e liberando leitos e recursos do hospital para outras crianças. São ao todo 43 voluntários. Para a médica do Instituto Fernandes Figueira, a ajuda da ONG é fundamental para que a criança não volte a ser internada. A criança voltaria, muitas vezes voltaria em situações muito piores do que que originou a primeira internação. E certamente muitas delas não sairiam mais do hospital. Qual foi o objeto principal de vocês ter criado essa ONG? Exatamente a questão da reinternação. As crianças tinham tratamento de primeira, porque é um hospital referência materno-infantil ligado à Fiocruz, iam para casa, tinham alta e a família não tinha condição de comprar o remédio, de continuar o tratamento em casa. Então essas crianças eram reinternadas sucessivamente até um ponto em que chegavam a criança sai do hospital, depois volta para a sua organização para ter realmente um bom tratamento, para que chegar em casa, não tem dinheiro, não tem recursos, não tem nada. Elas não ficam internadas com a gente, elas vão para casa para ficar com as famílias e vão lá para receber medicamento, nebulizador, cadeira de rodas. Essa ONG é mantida por quê? Por vocês? 600 associados e parcerias que a gente sempre tenta fazer com empresários, tá? Mas basicamente... Agora, qualquer pessoa, por exemplo, um empresário que está assistindo a Cara do Rio, queira ajudar essa ONG, o que ele que faz? Maravilha! Nós estamos abertos exatamente para quem quer fazer parceria com a gente. A gente tem utilidade pública federal e... 600 associados não mantém a gente como a gente queria. A gente está atendendo hoje 100 crianças. A gente queria aumentar para 150, quem sabe 200 crianças, que seria a demanda do hospital. Uma criança tem um valor assim específico ou não? Olha, nós temos criança de 30 até R$800 por mês. Que barato, você tem uma criança de 30 até R$800. Quer dizer, qualquer pequeno e médio empresário, um grande empresário também que queira ajudar pode ao trabalho de vocês. apadrinhar uma criança também. Tem um caso aqui específico de uma criança que foi tratada com vocês. Está sendo tratada. Como é o nome da senhora?
Laodiceia. Como é que vocês procuraram essa ONG? Bom, ela estava internada e foi através da assistente social que encaminhou para o refazer. E qual é o tratamento que ela está fazendo? É de problema de hormônio. De hormônio? Isso. Aí vocês pegaram ela do hospital? Ela está há 5 meses com a gente, ela foi encaminhada pelo Fernandes Figueira, porque a gente só atende criança do Fernandes Figueira. E ela está há 5 meses com a gente, ela tem uma disfunção hormonal, precisa tomar remédio para a vida inteira. Ah, é? É. Os remédios dela custam R$200, o pai é garçom, está empregado, é uma família estruturada, mora na Rocinha, mas não teria condição de arcar com R$200 por mês para bancar o tratamento da Érica. Como é que você ficou sabendo dessa ONG? Lá no hospital mesmo. No próprio hospital indicaram através dos você? médicos e da assistente social. Pode falar que eu estou ouvindo. Eu queria corrigir, não é há 5 meses, Ana, é há 5 anos. 5 anos? É. Que barato. Quer dizer, se você fizer uma média de R$200, a média é isso? R$200 por mês. Que barato, é um trabalho maravilhoso. Agora, você, quando chegou no hospital, que soube que existia essa ONG, quer dizer, é um salário, R$200 é um bom salário, isso, né? Como é que você realmente conversou com a ONG, sabendo do custo que você tinha que gastar por mês, quando você descobriu que essa ONG ia resolver todo o seu assunto? Me livrou de um grande pesadelo, porque quando me informaram que ela ia depender para a vida toda desses medicamentos, me informaram o preço, fiquei desesperada, porque infelizmente não tinha condições. E sua neném está melhor agora? Graças a Deus. Você podia pedir a todos os pequenos e médios empresários, muita gente assiste o programa, você está falando para mais de 1,5 milhão de pessoas nessa hora. Maravilha. Então muita gente pode ajudar, ou com R$30, ou com R$800, ou com R$500, ou com R$600. Então eu estou convidando para apadrinhar uma criança, quer dizer, ligar para a gente e aí fica responsável por uma criança por mês. Olha, você pode pedir a minha produção, o querido Deiró, aí para conversar com você, que nós, a Cara do Rio aqui, vamos pedir para que os empresários ajudem vocês a manter uma criança. Puxa vida, tá? isso aí pra gente pode falar com o Deiró que nós vamos fazer uma campanha aqui na Cara do Rio para que vocês possam. Maravilha. Cada dia tem mais gente fazendo lá uma parceria legal com vocês. Que bom. Tá bom? Muito obrigado por você ter vindo, obrigado a vocês, amigos. Obrigado. Tá? Obrigadão. Daqui a pouco eu volto depois dos comerciais. Valeu, tchau.